Aí, vamos lá então, vamos voltar lá. Aí. Tá, então continuando aqui, vou deixar nessa tela aqui porque logo acho que vai entrar mais alguém. Então, como eu estava falando, pelo fato de ter uma concentração muito grande de açúcar, né, a gente tem o açúcar como um agente conservante. Então, normalmente a gente não precisa colocar um conservante. Lá no xarope industrializado, vocês vão ver que sempre vai ter conservante porque precisa ter esse conservante para ele manter por muito tempo, né, o produto isento de micro-organismo. Mas no caso de um xarope que a gente produz numa farmácia de manipulação, como a utilização dele vai ser rápida, muitas vezes vocês vão ver que não se coloca o conservante. Não tem essa necessidade exatamente porque o açúcar não permite que os micro-organismos se desenvolvam. Então, a fórmula base do xarope simples, o xarope base é sacarose, né, o açúcar e a água destilada. Basicamente é isso. Então, se vocês procurarem lá no Formulário Nacional, ou mesmo na Farmacopeia Brasileira, na primeira edição, vocês vão encontrar que a fórmula é isso. Sacarose, 85 gramas, e água para 100 ml. Então, vejam que para 100 ml de xarope que a gente faz, a gente utiliza 85 gramas de açúcar. É bastante açúcar mesmo, né? Então, com essas duas substâncias, a gente faz a base do xarope, que a gente vai fazer lá na prática, então, para vocês verem como que funciona. Vantagens do xarope. Então, a primeira, ele tem uma boa conservação pelo fato de ele ser uma solução hipertônica, né? Ter uma alta concentração de açúcar, ele ajuda a conservar, então, o produto. Ele é apropriado para fármacos hidrossolúveis, como a base é água, né? Substâncias hidrossolúveis nós conseguimos dissolver ali. Então, ele tem essa vantagem. E, ao mesmo tempo, tem a vantagem de já dar o sabor adocicado, ser um edulcorante. E como todo produto, né, tem as suas desvantagens, no caso aqui, a desvantagem é pro xarope simples, né, feito com açúcar, ele é contraindicado para paciente diabético. Então, não pode ser utilizado pelo diabético, porque a concentração realmente é muito alta. Algumas características do xarope, então. Simples. Ele é utilizado como veículo, ele tem pouco ou nenhum álcool. Quando que ele vai ter álcool? Quando nós adicionarmos, por exemplo, um extrato de planta, uma tintura de planta que, no seu processo de fabricação, utiliza álcool na extração. Então, quando a gente utiliza um extrato, a gente acaba colocando um pouquinho de álcool ali. Ou quando a gente precisa dissolver alguma substância, um princípio ativo sólido, que é solúvel mais em álcool do que em água, a gente acaba adicionando um pouquinho de álcool também. Ele serve para substâncias hidrossolúveis, né? Ele ajuda na correção de sabor, então muitas vezes mascara sabores ruins. E ele é bem aceito por todos, né? Desde crianças até idosos, passando pelos adultos, mas principalmente crianças e idosos que são um pouquinho mais é, difíceis, um pouquinho mais difíceis de utilizar medicamento, né? Então, o xarope é bem aceito por todos. Tem duas formas de preparo. A gente precisa, quando a gente for preparar, vocês vão ver que a gente pesa o açúcar, coloca no becker e coloca a quantidade de água adequada. E se você só deixar o produto ali, dar uma agitadinha, vocês vão ver que quase todo o açúcar vai ficar insolúvel embaixo do frasco, lá no fundo do frasco. Então, a gente tem que fazer o processo de dissolução de todo esse açúcar. A gente pode fazer a frio isso, então, e a quente. A frio,
é um processo com agitação que, na verdade, a gente vai conseguir agitando esse produto, a gente vai conseguir incorporar todo aquele açúcar na água. Só que leva um tempo razoavelmente grande. Então esse processo a frio, ele vai, ser mais utilizado, eh, na indústria que, quando eles vão fazer o xarope, então eles fazem, eh, volumes muito grandes, né, então eles fazem volumes muito grandes de uma vez só, e para eles daí acaba compensando essa esse processo que é um pouco mais demorado, porque é a água fria, o açúcar e você ficar agitando esse produto, até que tudo se todo o açúcar se dissolva. Em relação ao xarope feito a quente, que a gente precisa de aquecimento, o xarope a frio, então, ele fica incolor, transparente, incolor, geralmente ele não fica amarelado como o xarope a quente, que tem um pouco de hidrólise de sacarose e dá uma coloração mais castanha para o xarope. Porém, a gente tem um problema, quando no xarope a frio. Então, quando a gente faz esse preparo a frio, sem aquecimento nenhum, se tiver micro-organismo ali dentro, eles podem sobreviver. Eh, Alguns, né, muito raros, conseguem sobreviver nessa concentração super alta de açúcar. Isso pode trazer, então, alguns problemas. Então, alguns fungos, tipo Penicillium e Aspergillus, e algumas algas, bactérias e leveduras podem sobreviver, e eles vão ficar ali. Então, nesses casos, no preparo do xarope a frio, é importante a gente colocar um conservante também. Eh, Já no xarope a quente, a gente vai precisar de aquecimento, então aqui que é importante a gente fazer o processo certinho, a gente tem que manter esse produto em aquecimento na temperatura de 80 graus por 10 minutos, nem 9 nem 11, tem que ser 10 minutos. 9 minutos, vai ter tendência de cristalizar açúcar, 11 minutos pode, caramelizar um pouco mais e acabar, eh, trazendo sabor desagradável para o xarope. Então a quente tem essa regra, tem que ser manter a 80 graus por 10 minutos. E daí ele vai dissolver todo o açúcar e vai tomar a consistência adequada dele. Nesse caso tem um pouco de caramelização do açúcar, então o xarope fica amarelado, e assim, eh, a gente consegue diferenciar bem o xarope que foi feito a frio do xarope que foi feito a quente. E o fato de ele ser aquecido, ele vai eliminar os micro-organismos que possam, de repente, estar ali no açúcar, né, porque a água você vai usar água destilada, mas o açúcar você não tem controle se ele vem com micro-organismos ou não. Aí o processo de aquecimento faz com que, eh, esses micro-organismos morram. Então, o que que a gente utiliza, né, no xarope? A sacarose, a água e conservantes, né, quando for necessário. Vou utilizar flavorizante, sabor, se for o caso. Vou utilizar corante, se for o caso. Vou utilizar algum solvente especial, no caso de eu precisar dissolver alguma substância que não dissolva facilmente na água, como eu comentei com vocês, o álcool pode ser um solvente especial em alguns casos. No caso do xarope, hã, sem açúcar, eu vou precisar utilizar espessante e vou ter que usar, então, alguma substância estabilizante para estabilizar esse xarope. Então, dependendo do tipo de xarope que eu for fazer, eu vou utilizar uma ou outra, dessas substâncias aqui. A maior parte delas não é essencial, como o conservante, o flavorizante, o corante, esses solventes especiais só se for necessário. E no caso, né, de o xarope sem açúcar, eu vou utilizar esses espessantes e estabilizantes. Acondicionamento.
Local fresco, seco, bem fechado, embalagem de vidro ou plástico e longe das crianças. Alterações físico-químicas, calor, luz e a precipitação do açúcar quando o produto não é bem preparado, né. Lembrando que o xarope, por si só, ele não precisa ficar em embalagem de vidro âmbar, pode ser embalagem de vidro incolor. A utilização do vidro âmbar está ligado muito às substâncias que eu vou incorporar ali dentro. Então, se eu for, incorporar um princípio ativo que tenha problema de luminosidade, por exemplo, que a luz possa alterar a sua composição, aí eu vou utilizar uma embalagem de vidro âmbar, caso contrário não. A gente vê geralmente os xaropes em vidro âmbar, mas é porque, existe uma facilidade maior no acesso para se comprar esse vidro. Alteração microbiológica, né, pode acontecer com o crescimento de micro-organismos, principalmente naqueles casos do xarope feito a frio, né. Então, nesses casos, a gente pode ter, crescimento de micro-organismos. E no xarope sem açúcar também, que eu já vou mostrar para vocês como que é a composição dele. Então, no caso do xarope com açúcar, normalmente a gente não vai ter problema de crescimento de micro-organismos. Mas no xarope, com açúcar, o quente, né, na verdade, não vai ter problema de crescimento de micro-organismos. O feito a frio pode ter, e o xarope sem açúcar vai ter problema, então a gente obrigatoriamente tem que colocar algum tipo de conservante. E como conservante, geralmente a gente utiliza o Nipagin, que é um conservante que conserva bem, tudo que está contido em, uma solução aquosa, que é o caso do xarope. Para preparar um xarope base dietético, então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar, ao invés de açúcar, eu vou precisar de adoçante artificial. Aqui a gente tem uma mistura de 2 adoçantes, a sacarida e o ciclamato. Pode ser outro? Pode. Esse xarope base dietético, essa formulação foi retirada do formulário nacional, mas isso não quer dizer que não possa ser feito com outros adoçantes, pode sim. A gente tem então metilparabeno, que é o nome do Nipagin, né, que é o conservante. A gente tem obviamente água destilada e o carboximetilcelulose, que é a substância, é o polímero que vai dar a viscosidade do xarope. Então, o que que a gente tem que, fazer? A gente precisa aquecer essa água com o carboximetilcelulose para que ele tome consistência, e daí a gente adiciona depois o adoçante. Embalagem de plástico ou vidro âmbar. Então aqui, pelo fato, né, de não ser o xarope mais de açúcar e água só, mas ter outras substâncias, já se pede, que a embalagem seja âmbar. Armazenamento em temperatura ambiente e estabilidade 3 meses. Então, quando a gente faz esse xarope com essa concentração de conservante, a gente consegue manter o produto por 3 meses. Além, então, do xarope de açúcar e do xarope base dietético, a gente tem outras preparações que acabaram meio que saindo, do mercado ou são bastante difíceis de encontrar. Os elixires, então, são preparações, que têm também açúcar na sua composição, eh, não são feitos só à base de água e açúcar, mas tem outras substâncias, né. Tem uma concentração aí de, álcool na composição. Então, basicamente, álcool, açúcar e água. E esse álcool estaria numa concentração bastante alta, de 20 a 50%. Eh, o que que acontece? Esse tipo de preparação, ele acabou meio que sendo deixado de lado nessa forma como está, dentro do nosso formulário nacional, que seria água, né, açúcar e uma alta concentração de álcool. E eu já explico por quê.
mas existe uma lei que proíbe hoje a utilização de uma concentração grande de álcool. Mas os elixires eles foram muito comuns e muito utilizados por muito tempo, até chegar essa legislação pedindo para diminuir a concentração de álcool. E daí uma boa parte deles deixou de existir exatamente porque precisava de uma grande concentração de álcool para que esse álcool conseguisse dissolver os seus princípios ativos. Uma questão interessante: elixires são preparados por dissolução simples e devem ser envasados em frasco de cor âmbar, em local fresco e ao abrigo de luz. Então vejam aqui, né, eu coloquei um elixir que, ao contrário do que se fala, ele não está no frasco âmbar, ele está no frasco transparente, né. O frasco âmbar vai, então, evitar que a luz incida dentro do elixir. Mas o que que acontece? Aqui fizeram um arranjo um pouquinho diferente. Criaram uma embalagem para você manter o produto ali dentro, né, e daí ele fica longe da luz, então não precisa ser um frasco âmbar, mas o ideal seria que fosse um frasco âmbar. Muitas vezes geralmente os elixires, principalmente esses vegetais, eles têm uma concentração bastante grande de produtos de origem vegetal. Então extratos e outras formas que, contêm, componentes de plantas. Então, muitas vezes a gente vai precisar aí de vários solventes diferentes, os chamados então co-solventes, né, para conseguir, dissolver todos esses princípios ativos. Então, muitas vezes dentro dos vegetais você vai ter um vegetal X lá que o processo de extração dele é com álcool. Então, quando você adiciona ele no elixir, né, você está adicionando um solvente álcool. Aí tem outros que o processo de extração é, com glicerina, por exemplo. Então, quando você, introduz esse essa extração, você está introduzindo glicerina no elixir. Propileno glicol, polietileno glicol, também outros solventes são utilizados da mesma forma e eles acabam, então, fazendo parte, muitas vezes, do elixir. Vantagens e desvantagens. Como vantagem, a gente diz que permite a dissolução de princípios ativos hidrossolúveis quanto solúveis em álcool, já que a gente tem uma concentração grande de álcool, né, teria uma concentração grande de álcool, a gente consegue, então, dissolver substâncias que são hidrossolúveis e dissolver substâncias que são solúveis em álcool. E, como desvantagem, a gente tem a contraindicação para crianças e adultos em condições clínicas que se deve evitar o uso de álcool. Então, pessoas que têm tendência a utilizar o álcool de forma recreativa devem evitar esse tipo de produto. E exatamente por isso, né, pela concentração alta de álcool e pela utilização indiscriminada por crianças e pessoas que não deveriam utilizar, surgiu uma legislação em abril de 2001 que proibiu, né, restringiu completamente a utilização de álcool em formulações de estimulante de apetite, tônicos, complementos de ferro, fósforo, os elixires e tudo mais. Ou seja, na verdade, qualquer formulação que tivesse álcool na sua composição deveria retirar esse álcool. E essa legislação, então, perdurou aí por pouco tempo, porque as próprias indústrias começaram a reclamar que como que eu não vou ter álcool nenhum se o processo de extração de uma planta medicinal, né, dos componentes de uma planta medicinal, são feitos com álcool ou com uma, uma solução hidroalcoólica, né? Então, fizeram uma lei sem consultar ninguém, provavelmente, sem consultar pessoas que entendessem do assunto, e essa lei logo foi revogada, porque a gente precisa de álcool, né? Uma extração vegetal, eu preciso de álcool, então eu preciso nem que seja uma pequena concentração dentro dessas formulações, porque senão eu não consigo colocar esses
derivados vegetais. E daí, em 2002, já em janeiro, criaram uma nova resolução, então estabelecendo faixas de utilização. Então, produtos para criança até 12 anos, no máximo, o produto deve conter até 0,5% de etanol. E se for formulação para adulto, até 2%. Então, dessa forma, resolve o problema, né? Diminui-se bem a quantidade de álcool das formulações, mas, né, existe a necessidade de um pouco ligado com os processos de extração. Então, dessa forma, tudo fica dentro da lei. Coloquei só uns exemplos de elixir aqui retirados da farmacopeia. Então, vejam só aqui esse elixir de laranja amarga e outras coisas mais. O que vai? Para fazer 1 litro, 230 ml de álcool. Mais o espírito de flor de laranjeira, que é um tipo de forma que vai uma quantidade bastante grande de álcool também. Então aqui, nessa formulação, a gente já percebe que tinha uma concentração bem grande de álcools, aproximadamente aí um pouquinho mais de 23%. Então uma concentração bem razoável, né. Um outro elixir também retirado da farmacopeia mostra aqui, para 100 ml, 20% de álcool, então também uma concentração grande de álcool, né. Então as próprias formulações que estão na farmacopeia, que eram preparadas pelos farmacêuticos antigos, elas já traziam essa grande quantidade de álcool. Então a gente só veio repetindo isso por muito tempo, até chegar essa legislação. Outra forma farmacêutica que a gente tem e que também não se utiliza mais é o chamado líquidos, que seriam líquidos viscosos para administração oral no tratamento de tosses, também com uma grande concentração de sacarose e outros açúcares, e um álcool poliídrico ou outros álcoois adequados. Então ele é bem semelhante ao elixir, né, variando muito aí na concentração e na diferenciação dos álcoois que são utilizados, mas também pelo fato de ter bastante álcool na sua concentração, acabou praticamente sendo extinto. E assim, finalmente, a gente termina as formas farmacêuticas ah, líquidas na forma de soluções e passamos agora para suspensões. O que é a suspensão? Basicamente, a suspensão é a preparação de uma forma farmacêutica líquida também, aonde o princípio ativo, né, ou uma substância não se dissolve no solvente. Aqui a gente está vendo 2 frascos de algo que a gente não sabe o que que é, não tem identificação, mas a gente consegue perceber, eh, facilmente que tem um depósito no fundo desse frasco, um depósito bem grande. Então o que que é esse depósito? É uma substância sólida que nós colocamos nesse solvente e não se dissolveu. Ele ficou ali na sua forma natural, dentro desse líquido. E o que que, a gente tem de mais comum? Para utilização, todas essas suspensões, elas precisam ser agitadas para que esse sólido que está ali embaixo, eh, ele não vai dissolver, mas ele se espalhe por todo o líquido e fique, espalhado de uma forma homogênea em todo o líquido, para a gente conseguir pegar uma dose correta, né. Porque se eu simplesmente pegar, eh, de um desses frascos, eh, não agitar esse frasco agora e pegar o líquido que está ali, o que que eu vou ter de princípio ativo? Absolutamente nada, porque o princípio está todo lá embaixo. Então eu preciso, numa suspensão, sempre fazer agitação para que o material se homogeneize por todo o líquido, daí eu poder trazer uma dose correta. Caso contrário, eu vou trazer só o solvente. Então, como conceito de suspensão,
a gente pode dizer que suspensão é um sistema de duas fases constituídos por partículas sólidas finas dispersas em um líquido no quais são insolúveis. Então, é isso. As partículas, elas todas têm um certo tamanho, né, de partícula, então a gente faz um processo de diminuição do tamanho da partícula para que elas fiquem do mesmo tamanho e elas fiquem finas. Porque quanto mais finas, mais difícil é o processo de elas se depositarem no fundo do frasco. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não transformar essas partículas em partículas muito finas, porque elas vão ficar muito leves e muitas vezes elas vão, ao invés de ficar suspensas no material, elas vão subir todas para a superfície. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da partícula que a gente faz. Muito fininho, ele pode subir para a superfície, partículas muito grossas, elas vão se depositar rapidamente no fundo do frasco. E a gente quer que esse material fique o mais tempo possível disperso nesse líquido. Tipos de suspensões que a gente tem. Para uso oral, existem várias suspensões de uso oral. Lembrando que, né, vocês já devem ter tomado alguma, vocês precisam sempre agitar essa suspensão para fazer a administração da dose. Exemplo mais comum, hidróxido de alumínio, né? Como que é o nome? Leite de magnésia. Se vocês olharem o leite de magnésia, apesar de o frasco não ser transparente, a gente sabe que o sólido acaba se depositando lá no fundo. Hidróxido de alumínio, também a mesma coisa. Então, tem vários para uso oral e tem para uso tópico, intramuscular, subcutâneo e também naqueles adesivos transdérmicos. Alguém já ouviu falar dos adesivos transdérmicos? Sim, professor, tem anticoncepcional, tem aqueles para parar de fumar, Isso, exatamente, esses mesmos. tem o Então, Epilon, que é para Parkinson, acho que para Parkinson não, para Alzheimer. uhum. Então, todos eles são preparados numa forma de suspensão, são colocados ali no adesivo. Tem todo um processo especial para preparo. Aí eles são colocados no adesivo e o tipo de suspensão, a base da suspensão, que permite que esses produtos penetrem dentro da pele e caiam na circulação. Por isso que eles são bastante utilizados, porque consegue atravessar todas as barreiras da pele e cair na circulação, ok? Então, a gente tem vários tipos de suspensões aí no mercado. Intramuscular, por exemplo, a própria bezetacil, né? Se vocês forem olhar, ela não se dissolve, ela fica suspensa ali, por isso que ela dói quando ela é introduzida no músculo, porque você está empurrando, então, um pó para dentro do músculo. E, por azar, a bezetacil, o pó dela é na forma de cristais pontiagudos. Então, quando você está injetando, esses cristais pontiagudos estão riscando as células, o tecido, né, onde ele vai passando. Por isso que dói. Subcutâneo também, né? E o uso tópico também a gente tem aí alguns produtos. Vantagens das suspensões. Forma farmacêutica ideal para veicular ingredientes ativos insolúveis em veículos normalmente utilizados em formulações líquidas. Então, assim, imaginem um princípio ativo que ele é insolúvel em água, né? E ele só é solúvel em solventes que a gente não pode utilizar. Aqueles que eu já comentei, éter, cloroforme, acetona, esse tipo de coisa, né? Então, se você não tem outra opção, né, e você precisa utilizar, né, um veículo que normalmente a gente consegue utilizar, como a água, o jeito é transformar numa suspensão. E daí a gente tem que fazer o processo todo certinho para que a gente consiga transformar aquilo numa suspensão correta, né? Então, o tamanho de partícula tem que ser levado em consideração, a gente deve deixar o líquido mais viscoso sempre que possível, para que ele dificulte que essas partículas
se depositem muito rápido lá no fundo, então se o líquido é mais viscoso, as partículas vão caindo para o fundo mais devagar. Então a gente tem que fazer alguns ajustes, mas a gente consegue então preparar uma suspensão, já que a gente não tem um outro solvente que a gente possa utilizar normalmente, né, para o nosso organismo. Outra vantagem é que elas são mais estáveis quando comparadas com as soluções. Então, o fato de o princípio ativo não dissolver na água, né, faz com que as reações entre princípio ativo e água sejam menores do que no caso da solução. Então, as soluções podem hidrolisar muito mais fácil um princípio ativo do que aqui na suspensão. Que mais? Fármacos instáveis, quando em contato com o veículo aquoso, podem ser preparados na forma de suspensão extemporânea. Então, às vezes a gente tem aquele problema de que o meu fármaco, além de tudo, ele é sensível à presença de água, ele pode, então, se desestabilizar. Então, o que a gente faz? A gente, então, vai pegar esse fármaco e vai deixar ele separado do veículo. E eu só vou permitir que eles entrem em contato a partir do momento que eu for começar a fazer a utilização do, do produto. Então, é o caso, por exemplo, do amoxil líquido, né? O que acontece? O amoxil líquido, ele vem dentro do frasquinho só o pó, né? E quando a gente abre e vai começar a utilizar, que a gente adiciona água. Adiciona água, agita, né? E começa o preparo das doses e começa o tratamento. Dali alguns dias, 14, 15 dias, se sobrou não foi utilizado todo o fármaco, o produto está perdido porque ele é instável em frente à água e ele já se degradou. Então, por isso que a gente só prepara o amoxil quando a gente vai começar a utilização, porque a partir do momento que eu coloco o pó em contato com a água, ele vai perdendo a sua estabilidade, ok? Então, nesses casos, a gente pode utilizar essa preparação que a gente chama de preparação extemporânea, que é só reconstituir na hora do uso, ok? E fármacos que se degradam em soluções aquosas podem ser suspendidos em fase não aquosa, sem a água, né? No caso dos óleos. Então, né, se de repente eu preciso deixar o preparado pronto, existe a possibilidade de eu utilizar um óleo como solvente, veículo, no caso, não solvente, porque não vai dissolver, né? Eu posso utilizar o óleo, então. Claro que muitas vezes para uso oral é mais difícil de a gente aceitar e tomar esse produto, né? Porém, né, em alguns casos, quando não tem outra possibilidade, né, se o veículo que eu vou utilizar é água e ele degrada esse meu produto, eu posso utilizar óleo? Posso. Então, vou utilizar o óleo, por mais que ele seja ruim para o indivíduo. E como desvantagem, que é sempre a gente vai ter desvantagem, né? Fármacos potentes, insolúveis, e que são empregados em pequenas doses, não devem ser veiculados na forma de suspensão. É o caso da digoxina. Antigamente se preparava a digoxina no formato de suspensão, porém começaram a perceber alguns problemas. O que? A digoxina, então, a dose terapêutica dela é uma dose muito pequena, é uma concentração muito pequena. E você prepara na forma de suspensão, por exemplo, a digoxina, o que acontece? Ela é insolúvel no líquido que está ali dentro. A tendência é a digoxina, então, se depositar lá no fundo do frasco. E por mais que você recomende para as pessoas agite bem antes de utilizar o produto, né, para que o material fique totalmente suspenso e homogêneo ali no líquido, muitas vezes as pessoas não faziam essa agitação, ou agitavam um pouco, ou agitavam e deixavam o produto parado e depois iam preparar a dose,
Muitas vezes aconteceu de a pessoa ter um frasco de digoxina em suspensão, não fazer o processo direito e ir preparando as doses. E na verdade ela estava tomando mais o solvente, né, o veículo, do que a digoxina propriamente dita. E de repente chegava lá no fim do frasco, a pessoa, né, via que tinha um monte de pó lá no fundo, agitava tudo e preparava uma dose e tomava uma dose excessiva da digoxina. Em alguns casos, vários casos, isso foi fatal e muitas pessoas morreram e daí proibiram a preparação de suspensão desse tipo de fármaco. Então, isso é uma desvantagem que a gente tem. Considerações que a gente tem, né, sempre ficar de olho. A suspensão tem que permanecer homogênea pelo menos o tempo necessário para remover o medicamento do frasco e administrar. Então, quando eu faço o processo de criação de uma suspensão, eu tenho que verificar, né, se a viscosidade, o tamanho da partícula estão ideais para que o material fique bem homogêneo. Agitei, né, e já vou preparar a dose. Pelo menos nesse intervalo de tempo entre eu agitar e o preparo da dose, o pó tem que ficar suspenso de forma homogênea ali no líquido, para que eu consiga pegar uma dose adequada, certo? Se eu não conseguir isso, se ele já imediatamente for para o fundo, é porque ou a partícula está muito pesada, ou o líquido está pouco viscoso, ou os dois, né? Então eu preciso ajustar isso. Uma boa suspensão, então, ela deve sedimentar lentamente e voltar a dispersar-se facilmente com a agitação suave do recipiente. Ou seja, ela tem que descer para o fundo do frasco bem devagar e, ao mesmo tempo, quando eu agitar, ela tem que se dispersar facilmente. Muitas vezes o que a gente vê? Principalmente nesses frascos de injetáveis aí, a gente vê que o produto está sedimentado lá no fundo e você tem que ficar batendo no fundo do frasco para descolar uma boa parte do pó. Então, esse produto não está bom, porque o ideal é que você disperse, né, facilmente só dando uma agitadinha. Quando a gente vai, então, adicionar esses sólidos na suspensão que a gente vai fazer, o ideal é que a gente faça um processo de umectação, ou seja, molhar esse pó, né, eu vou molhar bem esse pó, antes de adicionar ele totalmente na minha suspensão. Então eu pego um pouquinho da suspensão que eu preparei, da suspensão base, molho esse pó, para que quando eu juntar o restante da suspensão, do material de suspensão, ele se disperse facilmente. Se eu tentar jogar um pó, mais ou menos o que acontece quando a gente faz em casa, e pega uma lata de leite em pó e tenta jogar direto na água. O que acontece? Ela começa a formar aquelas partículas, né, aquelas pelotas, vamos dizer assim. E quando a gente pega o leite em pó, primeiro coloca um pouquinho de líquido, mistura bem, umedece bem e depois vai colocando o líquido aos poucos, a gente consegue dispersar melhor. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu umedecer o sólido antes, eu vou conseguir incorporar melhor na suspensão. E quando uma partícula sólida está dispersa em um líquido, pode ocorrer três problemas, que é a sedimentação, o caking e a floculação. Qual que é a diferença de cada um? Sedimentação. Então, a sedimentação está relacionada com o tamanho da partícula. É o processo de deposição do sólido no fundo do frasco. Ela tem que ser, como a gente já comentou, ela tem que ser adequada para que ela não vá muito rápido para o fundo, né? Então, a velocidade de sedimentação será maior para partículas maiores, claro, né? Se eu pegar sei lá, uma pedra gigantesca e jogar na água, ela vai muito mais rápido para o fundo do que se eu pegar um pozinho bem fininho e jogar nessa mesma água. Então, quanto maior o tamanho da partícula, mais rápido vai para o fundo. Quanto mais densa, também isso é importante, né? Porque às vezes a gente tem partículas que são grandes, mas que são pouco densas. Mas quanto mais densa for, maior vai ser a velocidade de ir para o fundo também, né? E quando a gente, então, trabalha com a diminuição do tamanho da partícula e aumenta a viscosidade do meio,
a gente reduz essa velocidade de sedimentação. Então, o líquido mais viscoso cria uma barreira, né? Não uma barreira, mas ele dificulta o pó para ir para o fundo, ok? Então, a sedimentação a gente consegue resolver trabalhando com o tamanho de partícula e viscosidade do meio. O caking é quando forma aquele sedimento compacto lá no fundo do frasco. Então, aquele pozinho que gruda lá no, no fundo do frasco e a gente não consegue tirar e tem que ficar batendo no fundo do frasco e tudo mais. Então, isso a gente chama de caking. Então, isso é um problema e a gente deve, então, utilizar algum tipo de substância floculante na formulação para que ele não se deposite com força lá no fundo. Então, a gente pode utilizar alguma substância que, vamos dizer assim, de alguma forma não permita que esse material se grude lá no fundo. Então, são substâncias que a gente chama de floculantes. São substâncias que inibem a formação desse depósito lá no fundo de forma muito compacta. E a floculação, que é o terceiro caso, o terceiro problema, é quando as partículas elas estão aglomeradas e se mantêm aí por uma estrutura frouxa. É aquele leite em pó que fica lá na superfície na forma de pelotinhas, né? Ele está numa estrutura que é bem frouxa e dessa forma ele deixa essa partícula, né? Esse aglomerado, na verdade, leve e vai para a superfície. Então, para evitar esse processo, a gente tem que trabalhar muitas vezes também com o meu Deus, a umectação do material para evitar que ele forme esses aglomerados. Composição básica, então, de uma suspensão é o fármaco, algum agente suspensor, né? Então, algum agente que dê seja o veículo e que, de preferência, tenha uma certa viscosidade, algum agente floculante para evitar que as partículas se grudem lá no fundo, algum agente umectante, que pode ser a própria suspensão, né, para umedecer o pó, ou algum outro líquido que a gente possa utilizar para umedecer esse pó e ele ser disperso mais fácil. A gente pode adicionar edulcorante, conservante, e o veículo que ou é água ou é o óleo, basicamente. O princípio ativo deve ser micronizado em um grau de porcelana com o veículo viscoso ou com um agente de livigação. Então, isso quer dizer o quê? O princípio ativo, né, o pó, ele deve ser micronizado, ou seja, ele deve ser triturado para um tamanho de partícula adequado, que não fique nem muito leve, nem muito pesado. Então, a gente faz isso com um pouco do líquido já. Então, eu utilizo ou o próprio veículo, ou alguns outro tipo de substância, né, que possa me facilitar esse processo de livigação. O que que é o processo de livigação? É o processo, então, de umidificação dessas partículas e a dispersão delas dentro daquele líquido que eu estou utilizando. Geralmente, a parte sólida das suspensões pode estar presente na concentração de até 40% do total da formulação. Então, se voltar lá naquela primeira formulação, na primeira foto lá que a gente tem, de uma suspensão, vocês vão ver que praticamente metade do frasco é sólido, né? Então, a parte sólida pode estar numa grande quantidade. A gente pode preparar dentro do nosso laboratório uma suspensão e a gente pode utilizar então diferentes agentes suspensores, né, que são substâncias então que vão deixar o nosso veículo mais viscoso. E eu coloquei alguns exemplos aqui e as concentrações usuais que podem ser utilizados. Então, por exemplo, todos vão dar viscosidade para o meu líquido e todos podem ser utilizados via oral, tá? Então, eu posso utilizar, por exemplo,
alginato de sódio na faixa de 1 a 5%, bentonita de meio a 5%, carbopol e assim por diante. Desculpe. Carbopol eu coloquei aqui como geral, mas lembrando que dentro do grupo de carbopol são alguns só que a gente pode utilizar para via oral, né? Outros casos eu posso utilizar para via tópica, tal, mas existem só alguns que são para via oral. Agentes floculantes. Então, para evitar aquela formação lá do depósito difícil de retirar lá do fundo. Então, eu posso utilizar várias substâncias também, como lauril sulfato de sódio, numa concentração de meio a 1%, polissorbato 80, de 0,1 a 3%, e assim por diante. Então, várias substâncias podem ser utilizadas para fazer esse processo de evitar a formação daquele depósito lá no fundo. Agentes umectantes, então, para ajudar lá na dispersão do princípio ativo. Eu posso utilizar o próprio veículo? Posso, mas posso utilizar algum outro agente umectante? Posso. Exemplo, glicerina, sorbitol, propileno glicol, etc. Vários deles são possíveis de ajudar a umectar o princípio ativo. E os veículos, água, óleo são os mais comuns, ou veículos que a gente compra prontos da indústria que já trazem, então, toda a sua composição e a gente acaba só adicionando o princípio ativo. Então, hoje, uma boa parte das farmácias magistrais compra esses veículos pré-formulados, né, já com todas as características, e simplesmente vai lá e adiciona o princípio ativo sem muito trabalho, não precisa preparar esse material todo. Eu coloquei alguns exemplos, são nomes comerciais, então, Polvix 200, por exemplo, tem todos os componentes aqui que são necessários para a base, então eu compro a base pronta e só adiciono o princípio ativo que eu quero. Suspem Plus, a mesma coisa, ele já vem pronto também. E tem outros no mercado aí, tá? Só para vocês terem uma noção de nomes comerciais de alguns produtos que fazem esse efeito de ser agentes suspensores prontos, né? Você não precisa ficar preparando aquela formulação toda. E, finalmente, terminando o último tipo de forma farmacêutica líquida, a gente tem que falar das emulsões orais. Então, as emulsões orais são sistemas que são preparados para transformar uma substância, né, que às vezes não é muito fácil de ser utilizada em uma forma farmacêutica mais agradável. Então, emulsão de Scott, por exemplo, e agarol são duas substâncias que a substância ativa, na verdade, a substância que é a principal desses produtos, ela não é muito palatável quando você toma elas na forma original. Por exemplo, no agarol, um dos principais componentes é o óleo mineral. E você tomar o óleo mineral via oral sozinho não é muito agradável. E a emulsão de Scott é óleo de fígado de bacalhau, né? E você tomar o óleo de fígado de bacalhau sozinho também não é muito agradável. Então, para diminuir um pouco e melhorar a aceitação desse tipo de produto, que geralmente está ligado com óleos, né? Os óleos são as substâncias que precisam fazer parte dessa composição, a gente pode transformar isso em uma emulsão oral, que daí, pelo menos, o produto fica mais agradável de ser utilizado. O que são as emulsões orais? Então, são sistemas heterogêneos, né, que não são estáveis termodinamicamente, que ocorre uma dispersão íntima de líquidos immiscíveis. Ou seja, é o mesmo princípio de uma emulsão que a gente faz para preparo de um creme, de uma loção, por exemplo. Aqui a emulsão oral, ela vai ocorrer da mesma forma. Então, o que a gente tem? De um lado, a gente tem o óleo, né?
No caso, vamos pegar o óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, e eu vou, de uma certa forma, juntar água nesse óleo para que ele fique mais facilmente palatável. Então, eu vou transformar isso numa emulsão para que ele fique mais agradável na hora de utilizar. Então, é mais ou menos aquilo que acontece quando se faz uma maionese em casa. A gente tem o ovo, a gente tem tem gente que usa vinagre, tem gente que usa suco de limão, né? E a gente tem o óleo, uma grande quantidade de óleo, que a gente vai misturando aí nesse ovo, e nesse suco ou nesse vinagre, né? E teoricamente, se eu só pegar esse óleo e jogar o suco de limão em cima, o que vai acontecer? Ele não vai misturar. Mas depois de todo o processo, forma aquele creme, que é uma emulsão, né? E dessa forma eu tenho o, o óleo incorporado numa, como é que eu posso explicar? Num sistema, né? Aonde ali no meio ele está disperso e esse suco de limão, que é basicamente água, também está disperso e a gente já não consegue mais encontrar nenhum nem outro. Para a gente fazer uma emulsão oral, então a gente vai ter água e óleo, né? Que a gente quer fazer essa dispersão de um no outro e transformar isso numa emulsão também. Da mesma forma que a gente faz isso lá com a maionese, eu quero transformar numa emulsão. Claro que eu não vou transformar numa emulsão quase sólida, né? Bem cremosa como uma maionese, mas eu quero transformar ela numa emulsão mais líquida. Então, o que que eu preciso fazer? Eu tenho a água e o óleo, eu tenho que, para esses casos, eu preciso de aquecimento, de agitação e de uma substância emulsionante. O que exatamente é isso? É, basicamente, é uma substância que vai fazer uma ponte de ligação entre as partículas de água e a partícula de óleo. Imaginem que eu estou agitando isso, né, constantemente, então essas partículas de água, geralmente a gente tem uma quantidade maior de óleo do que de água, então essas partículas de água viram gotículas e essas gotículas se dispersam no meio do óleo. E o agente emulsionante é uma substância que se liga tanto com a água quanto com o óleo, então ele faz uma ponte de ligação e ele estabiliza essas gotículas, não deixando que essas gotículas voltem a se encontrar e voltem a formar bolhas cada vez maiores e se, se separar. Vou mostrar um desenho aqui para vocês para ver se fica mais fácil. Então, imaginem que eu tenho. Deixa eu pegar o apontador aqui. Eu tenho óleo de um lado, né, uma grande quantidade de óleo e uma quantidade menor de água. Quando eu junto os dois e faço agitação, o que, que vai acontecer? Como eu tenho uma grande quantidade de óleo, ele vai formar geralmente bolhas maiores e a água vai, né, como ela está numa quantidade menor, ela vai formar bolhas menores. E elas ficam, né, enquanto a gente está no processo de agitação, essas bolhas pequenas ficam passeando aqui no meio das gotículas de óleo. Daí o que a gente faz? A gente utiliza uma substância que seria um agente emulsionante. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Tem. Que ela é uma substância que é um tensoativo, que ele vai se ligar. Ele tem a capacidade de se ligar com óleo e tem a capacidade de se ligar com a água. Então, o que que ele faz? Uma parte da molécula desse tensoativo se liga na água e outra parte se liga no óleo. E ele vai fazendo isso, né, com todas essas gotículas. E quando a gente vê, acontece isso aqui. O tensoativo está aqui, ele está segurando essa água, né, ao redor do óleo.
Então, dessa forma, a gente tem esse processo que basicamente é uma emulsão. Então, basicamente, é o agente emulsionante aqui se ligando com água e com óleo e segurando essa estrutura dessa forma. E quando a gente vê isso, né, em todo o ambiente, a gente vai ver essa situação aqui, ó. Então, a água ao redor do óleo e, por mais que essa água que está aqui de um lado se ligue com a água do outro, ela não consegue mais voltar a se transformar em grandes bolhas. Então esse material fica, totalmente, estável. E a gente vai ter então se você pegar uma emulsão dentro e colocar no microscópio, é isso que você vai encontrar, gotículas de óleo, né, envoltas por água. E a gente vê, essa situação, né, isso que a gente está vendo aqui no desenho, quando a gente vê no produto a olho nu, a gente vê então a formação da emulsão, ok? Então, a transformação de 2 óleos, né, 2 substâncias, água e óleo que não se misturam, em uma substância, cremosa, que é a chamada emulsão. Ficou claro isso? Sim? Vou acreditar que sim, então. Sim. Então, tá bom. Então, como definição, né, a gente tem que emulsões orais são dispersões do tipo óleo em água, né, estabilizadas por um agente emulsionante onde uma ou ambas as fases podem conter sólidos dissolvidos. Então, voltando só aqui, quando a gente tem essa situação aqui, né, em que a água e o óleo estão estáveis, eu posso ter adicionado na água ou no óleo antes de fazer essa preparação um princípio ativo diferente. Então, de repente, eu tinha um princípio ativo que eu precisava colocar nesse meu preparado, que ele era solúvel em água, então ele vai estar contido aqui. Então, em toda essa parte aquosa aqui, eu vou ter o princípio ativo ali. Mas eu tinha um outro princípio ativo também, que ele é solúvel em óleo. Então, o que acontece? Eu adicionei no óleo e esse princípio ativo vai estar dissolvido aqui dentro. Ou seja, eu tenho ainda a vantagem de, né, numa emulsão, colocar princípios ativos solúveis em água e produtos solúveis em óleo. Então, diferente de uma solução, por exemplo, que eu só consigo colocar, se for uma solução à base de água, eu só consigo colocar princípios ativos solúveis em água. E se for uma solução à base de óleo, eu só consigo colocar produtos que dissolvam no óleo. Aqui, como eu tenho os dois, eu consigo colocar tanto solúvel em água quanto solúvel em óleo. Então, é uma boa vantagem que a gente tem. Vantagem, né? Então, permite a administração de fármacos líquidos, oleosos e de fármacos sólidos lipofílicos, ou seja, né, em qualquer situação, eu vou ter aí a dissolução de fármacos dissolvidos em água ou dissolvidos em óleo. As emulsões orais apresentam maior palatabilidade, ou seja, quando eu vou tomar o óleo de fígado de bacalhau, eu vou ter uma sensação ruim. Eu não vou ter. O gosto não vai ser bom. Quando eu transformo isso numa emulsão, o gosto fica menos ruim, fica mais suave. Exatamente por causa da água que está contida ali no meio. Então, melhora o gosto. Podem ser flavorizadas, os flavorizantes geralmente são solúveis em água, e como eu tenho água ali, então ele consegue incorporar o flavorizante ali, então eu consigo pôr um sabor. Permitem a suspensão de fármacos insolúveis. E ainda por cima, né, eu ainda posso, além de dissolver
líquidos, princípios ativos na água e dissolver no óleo, eu ainda posso suspender fármacos que são insolúveis tanto na água quanto no óleo, certo? Então, eu tenho aí 3 vantagens. Eu consigo colocar princípios ativos solúveis em água, princípios ativos solúveis em óleo e princípios ativos insolúveis, em qualquer um dos dois, e transformar isso ainda numa suspensão. E como desvantagem, eles são termodinamicamente instáveis. Então, se eles não forem preparados corretamente, eles podem se desestabilizar aí, entre aspas, separar fases. Então, se separar e, de repente, vocês encontrarem lá um produto que a água se separou completamente do óleo. Bom, gente, eu acho que eu vou deixar vocês por enquanto, porque a gente tem mais um pouquinho aí pela frente, mas na próxima semana, não, semana que vem, na outra, a gente continua. Tudo bem? Dúvidas? Não? Acho tudo tranquilo, professor. Então, tá bom. Bastante informação, né?